Bem, hoje é dia 28 de setembro e é o horário da reunião, são 19 horas e 19 minutos. Mais uma vez não veio nenhum aluno e então eu vou repassar aquelas informações que eu repassei na semana passada, que também não veio ninguém, para que isso fique gravado e eu possa colocar no Classroom para que todo mundo possa assistir depois. Então, eu tinha duas informações bastante importantes que estavam ligadas então, primeiro ao Google Forms, que vai ser o local onde vocês vão precisar então fazer a postagem de todos os documentos de estágio, né? Termos de compromisso não, ficha de frequência, ficha de avaliação e os relatórios. E eu vi que muito pouca gente acabou acessando para fazer aquele treinamento que eu falei, né, sugeri que vocês fizessem, para que depois, mais à frente, isso não viesse a trazer complicações para vocês na hora de postar todo o material. Então, eu vi que pouca gente fez o treinamento. Eu fui lá, né, como eu comentei, eu ia deixar um tempo, depois ia apagar, para que daí finalmente ficasse aberto realmente para postagem dos documentos. E dessa forma eu vi uma questão que me chamou um pouquinho a atenção, que eu queria então aqui fazer uma observação. Eu vi que teve gente que colocou, por exemplo, a farmácia escola naquele primeiro item que está relacionado com a questão de trabalho, né? Então, carga horária de trabalho para ser abatida. Então, aquelas 200 horas de trabalho que poderiam ser abatidas, que eu acho que todo mundo já bateu no semestre passado, se eu não me engano. Então, essa carga horária, ela teria que ser comprovado. Opa, Francisco, tudo bem? Tudo bom, Francisco? Tá me ouvindo? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo certinho. Então, tá bom. Então, estamos eu e você aqui. Opa, então deixa eu avisar o povo lá que o professor está aguardando. Só um Então, tá. minutinho. Pronto, professor. Avisei o pessoal. Daqui Ok? a pouco eles começam a entrar na sala aí. Uhum. Então, tá, né? Bom, eu, na verdade, assim, eu já estava achando que não vinha ninguém, então eu estava já gravando um recado para vocês. Então, tá gravando aqui. Então, eu vou esperar mais um pouquinho para repassar isso. Daí eu queria ver já com você, então, já que você está aí, você tem alguma coisa que você esteja precisando, alguma questão que Não, no momento está tudo, da minha parte, sim, está tudo em ordem, professor. tudo certo? Tudo certo, da minha parte, sim. Ah, então beleza. Deu certinho lá o estágio com o Devani, né? Consegui, consegui, Tá. consegui. Uhum, beleza. É o último? É o último, 160 horas, completa as 880, aí é fazer Ah, relatório e anexar lá para o professor. que bom. Porque tem uma coisa que a gente não está imaginando, não está lembrando muito. Que daqui uns dias a gente vai ter Copa do Mundo, né? E Copa do Mundo, eu não Hum, sei como é que vão ser os horários
dos jogos, mas parece que vai ter jogo de manhã e de tarde e tudo mais. E daí, às Uhum. vezes, complica bastante, né? Até na questão de conseguir estágio. De repente, tem gente que já vai pensar assim, não vou dar estágio agora porque a gente vai ficar parado aí para assistir jogo, essas coisas assim do gênero. Eu vou dar sorte de terminar antes da Copa do Mundo começar, né? Aham, Então, sim. mas realmente, professor, tem isso e vai atrapalhar, É, né? Porque, por atrapalha. exemplo, quem faz à tarde tem empresa que vai dispensar se for na hora do almoço e aí Exatamente. perdeu um dia de estágio, a pessoa faz 4 horas lá, não compensa. Exatamente. Perdeu um dia. Aí quanto Coisa que, mais pro final do ano for chegando, mais pressa a pessoa tem. com certeza. E quase ninguém está lembrando que tem Copa, né? Porque geralmente é no meio do ano, e esse ano É, que estão fazendo num outro momento, e ninguém se tocou direito ainda dessa situação. é E eles mudaram pro final do ano porque diz que lá no Quat, onde vai ser a Copa, é muito quente lá em muito julho, quente, né? né? Isso. Aí poderia fazer mal, assim, né? Praticar atividade física dessa, daí Sim, pois eles eles têm preferiram mudar. ar-condicionado, tem E ponto de mesmo assim, ônibus, né? e mesmo assim o inverno lá é quente ainda, é melhor do que aqui em Curitiba. Ah, sim, com certeza. Eu acho que inverno lá deve ser uns 35, 40 graus. Eu nunca pesquisei, mas deve ser isso. E nessa Porque casa se aí você for pensar, né? Se for pensar que no verão eles precisam de ar-condicionado dentro do, de um ponto de ônibus, então você imagina como é que deve ser, né? nessa casa aí, dos 30 graus no inverno, o dia que faz mais Então, frio. O dia que faz então mais frio no imagina. inverno. É. E daí a gente tem isso, e além disso, daí tem outras coisas, questão de transporte e tudo mais. Eu lembro na. Ah, outra Copa aí que teve, que os jogos eram meio-dia, mais ou menos por aí, que virava um inferno, porque se você precisasse de transporte não tinha nada, porque até o motorista do ônibus queria parar, né? Todo mundo parava, até eles paravam. Então eu lembro que teve alguns jogos que foram mais ou menos nesse horário, e eu aproveitava esse horário porque daí depois do jogo eu tinha que trabalhar, né? Então eu aproveitava esse horário para pegar o meu caminho, para não pegar nenhum trânsito no meio do caminho. Então, coisa que eu levava meia hora para fazer, em 10 minutos eu fazia. E você não via ninguém na rua, você não via um carro, não via um ônibus ou nada. Então, acaba por trazer uns transtornos bem grandes. E nisso também tem outras coisas, né? Tem o TCC de vocês, que daí É, todo mundo vai querer parar para assistir jogo, daí é um tempo que perde. Ah, tudo isso que vem junto, né? tem. E se a gente Mas, for parar para pensar, só tem mais praticamente de aula mesmo, só tem mais 2 meses, né, professor? Porque setembro já pois está é. acabando. Sim. E começo de O, dezembro, a Elisonete falou pra gente que a prova dela é dia 8 de dezembro. Quem passar tá de férias, quem não passar faz a final. Mas, quer dizer, quem passar de 8 de dezembro tá de férias, tá formado. pois é, pois é. O Então a aula bimestre já está mesmo é só até acabando, né? no... É, então a aula mesmo é só até novembro. Sim, sim. E ainda vocês ainda não vão ter muito problema com os jogos, né? Porque acho que não vai ter jogo que seja à noite, assim, que aí não tenha aula, essas coisas assim. Mas a turma da manhã eu acho que é capaz de trazer algum transtorno. Não, professor, eu acho que os jogos vai ser 10 da manhã, 1 da tarde e 4 horas da tarde. Pra gente não vai ter transtorno, não. Agora pro pessoal da manhã vai. Da manhã, daí vai ser Vai. complicado. É verdade. Vamos ver o que acontece. Eu quando eu planejei minhas aulas, eu não lembrei que poderia ter isso na turma da manhã. E tá, tipo, igual à noite. Não sei o que vai dar. Vamos ver. Mas a gente dá um jeito, né? A gente se adapta. Bom, chegou só a Fabiane. Fabiane tem alguma.
alguma questão para colocar de estágio, alguma coisa? Oi, professor. Não, o meu tá Oi, tranquilo. tranquilo? Não, quanto aos meus estágios já tá tranquilo. Tá, beleza então. Já terminou? Tá terminando? Já tô finalizando. Só falta agora os Beleza. relatórios. Beleza. Então, estão vocês dois aqui, eu acho que não deve chegar mais ninguém. Eu só queria passar dois recados, então, já que vocês não têm mais nada assim para. Porque agora está terminando mesmo, né? Duas coisas que eu queria dar uma reforçada aqui. Eu deixei os formulários. Opa, chegou mais alguém. Então, eu deixei os formulários para colocação dos documentos, dos relatórios e tudo mais, e lembram que eu deixei uns dias para vocês entrarem, olharem, testarem e tudo mais. Eu vi que pouca gente finalizou. Talvez tenha gente que tenha mexido, tenha olhado tudo, mas não tenha colocado nenhum documento, não tenha mandado, nada disso. Eu recebi pouco documento. Mas uma coisa me chamou a atenção, que foi o fato de ser utilizado uma lacuna que tem lá, que é para quem teria, que eu acho que não é mais o caso de vocês, porque eu acho que todo mundo já usou isso no semestre passado, quem tinha para usar, né, a carga horária de trabalho, aquelas 200 horas de trabalho. Mas está colocado lá, né? A primeira parte, depois dos dados de vocês, então em relação a isso, em relação a quem teria trabalho para pedir a equivalência, né? Daí lá tem que colocar carteira de trabalho, não sei o que, um monte de coisa, né? Mas eu vi que teve gente que colocou, por exemplo, a farmacoescola. Não sei se foi só para treinar também, mas acabou colocando lá como sendo um local de trabalho a farmacoescola. A farmacoescola ela entra como qualquer outro estágio, tá? Então, vocês vão ter 2, 3 estágios conforme o aluno. Um deles vai ser a farmacoescola, o outro vai ser os outros locais onde vocês fizeram, tá? Quem já fez também a farmacoescola lá no semestre passado, não precisa colocar agora, tá? Então, só para deixar claro, aquela primeira parte é só para quem tem alguma coisa de trabalho que quer solicitar a equivalência de carga horária. Mas eu acho que todo mundo já pediu o semestre passado. Eu não tenho muita certeza, teria que olhar naquela tabelinha que a gente fez, mas eu acho que todo mundo já fez. Outro ponto, ainda tem gente que eu não sei, na verdade, assim, eu não sei nem se estão fazendo estágio. Tem gente que não deu as caras até hoje, que está lá com o nome na chamada, está como matriculado, mas que não participou de nenhuma reunião, não mandou nenhuma mensagem. Eu não vi nenhum documento de estágio passar, porque todo documento de estágio que vocês mandam para a central de estágio tem que mandar com cópia para mim, e se não mandam com cópia para mim, depois, quando a central de estágio retorna, eles retornam para mim também. Então, tem gente que eu não sei se está matriculado ou não. Quer dizer, matriculado está, mas se está fazendo estágio ou não. Então, não sei nem o que fazer. Professor, Alguém tem uma... Pode falar. Desculpe, só pegando um gancho do que o professor falou, quando eu fui fazer esse último estágio aí, eu mandei lá para o setor lá da Ângela, né, lá para o setor de estágios. Aí eles me mandaram um e-mail dizendo que o meu termo de contrato estava validando, que eles iam mandar para o professor para ver se estava tudo ok, e depois, quando tivesse tudo ok, eles me mandavam o contrato finalizado.
Tá, e não mandaram até hoje. Não, já mandaram, já até comecei. Só falando Tá, se é o tá. procedimento. Não, Não, é isso mesmo, é isso. é isso mesmo. Se vocês esquecerem de mandar para mim e tal, mandarem só lá para a central de estágio, na volta eles, né, por mais que eu não tenha recebido, eu não fique sabendo, na volta eu vou ficar sabendo porque eu preciso dar essa validação, preciso dar o ok. Aí às vezes acontece, e é outro ponto que eu queria falar, é exatamente em cima disso. Às vezes eu recebo alguma informação assim, professor, nós temos aqui um caso de uma pessoa que está com 2 estágios, né? Mandou um documento agora, mas já tinha mandado um documento anterior, e esse documento anterior, somando a carga horária, dá mais das 40 horas, dá mais, né? Às vezes batendo até, sendo no mesmo horário. Então, uma coisa que é importante que vocês vejam, para evitar que isso aconteça, porque daí o pessoal da central de estágio vai falar, ó, tem 2 em aberto aqui. Pode ser que que você já tenha feito, mas ele continue em aberto. Então a gente precisa encerrar. Ou se você está querendo fazer 2 ao mesmo tempo e a carga horária passou das 40 horas, você vai ter que ajustar. É isso que eles estão fazendo. Então, tomem um pouquinho de cuidado quando vocês encerrarem o estágio. Mandem lá uma mensagem, olha, para a central de estágio, terminei ainda se vocês precisarem fazer outro, né? Terminei, então, o meu estágio e eu queria fazer o encerramento dele para não ficar em aberto, né? Porque se ficar em aberto, digamos que vocês façam lá um termo de... Porque muitas vezes eles fazem um termo de compromisso que vai muito além da carga horária que vocês vão fazer. Digamos que vocês vão fazer hoje, é dia 28, vocês fossem fazer de hoje, 28 de setembro a 28 de outubro. Muitas vezes eles não contam isso direitinho, eles colocam uma carga horária maior, dependendo muitas vezes de como vocês também preenchem aquele documento, né? Então, digamos que vocês fizeram lá um de 28 de setembro até 15 de novembro, tá? Fizeram a mais. Só que vocês terminaram no dia 28 de outubro. Porém, o documento fica lá em aberto, como se vocês tivessem fazendo aquela carga horária, né? Eles não têm como saber se vocês encerraram ou não. Então, quando isso acontece, é bom mandar uma mensagem lá e dizer, olha, queria encerrar esse termo de compromisso aqui porque eu já terminei meu estágio. Para evitar de ficar aberto, e daí eles estão confrontando, né? Então, eles estão buscando as informações de vocês de outros estágios para ver se não bate a carga horária e não dá uma carga horária maior por semana daquela que é permitida. Então, se, né, isso acontecer, vocês já vão saber porque eles vão entrar em contato. Mas se vocês puderem, então, antes de isso acontecer, né, isso vir a acontecer, já avisar, olha, encerrei o estágio e tal, então, se vocês puderem encerrar o documento bem, seria melhor, tá? Foi bom você falar, Francisco, porque era outro assunto que eu queria falar e que é bastante importante, porque às vezes, né, vocês fazem um termo de compromisso lá e colocam também uma data de início. E daí, nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta, pode acontecer de passar o prazo, né? E daí vocês terem problema com essa documentação, tá certo? E a outra questão era essa que eu estava falando, né? De ter aluno que eu não sei, sinceramente eu não sei se tá com o nome lá, pagou a disciplina e não está fazendo, né? Porque ainda tem naquela nossa lista que eu pedi para fazer lá no Classroom, tem gente que está com o nome na lista de chamada, mas não está com o nome no Classroom. E está com o nome como sendo um aluno que não trancou, não desistiu, nada disso. Está como aluno ativo mesmo. Então, agora talvez seja um pouco tarde, né? Mas
Se vocês puderem só dar um toque na turma, assim, rapidamente, olha, deem sinal de vida, quem nunca deu sinal de vida, seria importante. Se vocês puderem fazer isso, porque a minha forma de conversa com vocês é aqui e, né, dentro do Classroom. É o único jeito que eu tenho para conversar com vocês. Ok? Ana Isabelle, pode falar. Tá cortando. Eu não estou conseguindo ouvir. Para mim, cortou bem a. Tá cortando aqui mesmo, professor. A gente não está ouvindo. Tá? Para vocês Tá. também? Não tá dando para ouvir mesmo. Você não quer sair e tentar entrar de novo? Às vezes isso já melhora. Professor, enquanto a Ana vai lá e volta, Tá. ali tem um campo ali, tanto no contrato de estágio, como alguns relatórios que a gente vai reportar para o professor, que tem que ter assinatura do professor. A gente não precisa pegar pessoalmente, pode enviar para o professor faz eletronicamente, né? Não precisa das assinaturas, não. Tá? Não tem necessidade. A gente fazia isso quando era tudo presencial, mas agora, como a gente está aí distante, nem precisa. Ficou ali, mas não tem necessidade. Tá bom? Pode descansar em relação a isso. Não vai precisar das assinaturas, não. Boa noite, seu Júnior. Boa noite, Júnior. Boa noite, Júnior. Pegou, professor? Boa noite, tio. Agora dá para ouvir. Então, professor, eu queria falar que, assim, falta acho que só 300 horas para o meu estágio. E eu começo um estágio segunda-feira, que é um estágio remunerado, que eles mandaram um contrato para a faculdade assinar. Daí eu queria saber se eu preciso fazer o contrato, que é o contrato do estágio obrigatório, ou eu posso apresentar o contrato que eu fiz com a empresa. É remunerado, SE? Não, é pela DMED, pela Panvel. Ah, tá. Não, pode ser o deles mesmo, não tem problema. Daí eu só faço a ficha, então, de frequência e o relatório. Só isso que precisa, então. E pega a nota também, né? Ah, não, sim. Beleza. Obrigada, professor. Sim. Não, mas daí você pode anexar uma cópia desse contrato mesmo, não tem problema. Ok, então, obrigada. Tá? Mas vai passar pela faculdade, né? Alguém lá vai assinar de qualquer já forma. foi assinado Tá. virtualmente. Já tá tudo certo. Beleza, então. Obrigada, pode ficar professor. tranquilo em relação a isso. Obrigada. Ok? Professor, Diga. eu vou começar o meu estágio em escola agora domingo, as eleições, e vou terminar dia 13 do mês que vem. Aí eu vou terminar todos os estágios já. Aí eu posso... Tá. Não, cortou o finalzinho, eu não ouvi direito no final. Dia 13 do 11, eu vou encerrar os meus estágios. Tá. Aí eu posso mandar já tudo lá no link, porque daí eu tenho dos outros 2 estágios ali e falta só mais esse. Pode. Faz todos os relatórios, acabou, tá tudo acabado, pode colocar. Tranquilo. Tá? Algo mais? Eu tô tranquilo. Então tá. Alguma coisa aí, ó. Então, gente, só prestem atenção nessas coisas que eu falei aqui. Quem chegou um pouquinho mais tarde e não pegou, vai estar gravado, tá? Então, na questão... Quais são as questões mesmo? Do preenchimento, Júnior, é bom você dar uma olhadinha depois, para não... dar uma lida... Lida é ótimo, né? Assiste o comecinho do vídeo, que eu expliquei um negócio que está acontecendo, que aconteceu, né? Eu não sei se aconteceu
foi proposital ou não. Já vou falar aqui, já estou aqui mesmo, né? Que assim, quando você vai fazer o preenchimento, não sei se você chegou a olhar lá, mexer alguma coisa ou não. Não mexi. Eu vou esperar fazer tudo de uma vez só. Tá. Então, assim, a primeira parte é você fazer, colocar lá informações tuas, tal, não sei o quê, tá? Aí, na segunda parte que vai aparecer, é uma parte que vai pedir para você, e fica bem claro lá, assim, se for o caso, né? Se for o caso, né, de você querer utilizar horas de trabalho, tal, coloque aqui, então, o local onde você trabalha, coloque aqui os documentos que são necessários, e está tudo listado lá. Mas como eu estava comentando, acho que todo mundo que tinha essa necessidade de usar as horas já fez isso semestre passado. Então, assim, não tem, vai para frente, vai para outra página, deixa tudo em branco. Que teve gente que colocou, por exemplo, a farmacoescola, e a farmacoescola não é trabalho, é um estágio como qualquer outro, tá? Então, daí você pode ir lá colocar na página seguinte a farmacoescola, coloca toda a documentação, vai para a página seguinte, coloca a documentação do outro estágio, até que não tem mais nada, você vai indo para frente, seguindo, até chegar lá no final e mandar toda a documentação, tá? Então, se não for algo que vocês têm para comprovar, como é o caso de trabalho, simplesmente deixa em branco e vai em frente. Eu acho que tem, se eu não me engano, eu deixei 5 páginas para 5 estágios diferentes, mas se você fez um estágio só, você preenche do estágio só e deixa tudo, os outros todos, sem colocar nada, até ir até o final. Tá? Então, provavelmente, você vai ser um dos primeiros a fazer isso. Daí já fica aqui a... Tá bom? Que mais? Júlia não falou nada hoje? Hoje eu tô quietinha, professor. Não. Mas tô Tá tudo aqui. certo? Tá tudo bem. Frio Então tá danado. bom. Mas tô aqui, tô prestando atenção em tudo. Então tá bom. Vai ter votado do mesmo jeito. Não entendi, Júnior. Mas tem que levantar da copa e votar. Sim, com certeza. Isso é obrigação da gente. Né? Então, gente, é isso. Júnior, tá bem baixinho o teu som. Não sei o que aconteceu, não. Tá bem baixinho. Mas é isso, então. Fica aqui, então, as questões, né? Essa questão, primeira questão de quando prestarem atenção nessa questão do Forms, lá quando vocês forem colocar a documentação. A segunda é dos alunos que, eu não sei se são fantasmas, né? Se vocês tiverem como conversar com seus colegas para ver se tem alguém que ainda não se manifestou, né? Para que se manifeste. E a terceira questão era a questão dos documentos de estágio, que alguns estavam batendo porque tinha ainda termo de compromisso aberto, né, de estágio que vocês já não estão mais fazendo. Então, não esqueçam de terminou o estágio, se puderem lá mandar uma mensagem para a central de estágio dizendo, olha, encerra meu contrato aí, meu termo de compromisso, né? Porque daí não fica nada pendente e não fica mais contando aquelas horas. Ok? Professor, o senhor tem o nome dos alunos que está com essa situação? Daí dá para passar para a Ana e a Ana passar no grupo? Eu não vou passar. Tem aquela lei hoje da proteção de dados, né? E isso pode dar processo. Entendi. Infelizmente, eu não posso falar. Só dá para dizer assim, olha, as pessoas, né, que... Não, e outra, a pessoa tem que ter interesse também, né? Também, né? A professora já avisou quantas vezes isso aí, desde o começo até agora, não sei como correr. E a gente... E a gente ainda comunica, né, Francisco, os coleguinhas, né? Quer dizer, que nós estamos mais... Eu vou estar mais preocupado do que as próprias pessoas.
Não, É verdade. não. Deixa como tá. Quem quiser que corra atrás. Quem não quiser vai chorar no final do ano. O problema, sabe o que é? Que daí vem chorar pra cima de mim, né? Professor, o Sim. pessoal tem que entender uma coisa. Que nem o Francisco falou, é interesse deles. Tá? Sim. Se eles não correm atrás, você não tem culpa. Sim, mas o incômodo é muito grande. É bastante grande. Porque aí, às vezes, aparece... Já aconteceu de gente não aparecer, né? Nunca ter dado as caras, e de repente, chega lá no final do ano, chega com uma documentação que a gente não sabe de onde veio e tudo mais, e é complicado. Bem complicado. Sabe? Esse final de ano é sempre bastante complicado. No caso de vocês, assim, né, que estão com tudo certinho, tudo tranquilo, acabou, estão formados, né? Tá na hora de começar a se mexer para se inscrever no conselho e buscar emprego e tudo mais. Mas tem gente que vai, né, que pode, não que vá, mas que pode, de repente, dar bastante trabalho ainda. Então é bem complicado. Mas, claro, cada um tem o seu interesse, né? Cada um tem que ter interesse naquilo que está fazendo. Mas, como a gente sabe que lá no final essas coisas vão acontecer, é bom que as pessoas também já comecem a ficar mais cientes que talvez não dê tempo de fazer estágio, né? Para terminar e tudo mais. Mas, enfim, é isso. Faz parte da nossa profissão ter esses probleminhas. Ok, gente? Ok, Tranquilo? professor. Tranquilo. Então, assim, se vocês puderem só dar, tipo assim, um aviso, ó, não vai dar tempo. Apareça. Só para dar o toque mesmo. Eu agradeço. Tá bom? Ai, ai. Então tá, gente. Então, semana que vem a gente tem de novo, tá? Não esqueçam. Nem que seja só para a gente bater um papo aqui. Porque agora que vocês estão terminando, não tem muito problema mais, graças a Deus. Mas a gente conversa de novo. Tá bom? Tá bom. Boa noite, Então, professor. uma boa noite para vocês. Uma boa semana. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Um Boa grande abraço. noite. E votem direitinho, tá? Importante. Com certeza. Tchau, gente. Tchau.